Boa noite, meus irmãos. Estamos aqui mais uma vez reunidos, meditando no livro de 1 Crônicas. 1 Crônicas, capítulo 15. O que nós vimos até aqui é que é extremamente importante perceber que nós erramos. Errar é humano, mas há certos erros que nós devemos evitar. Como o erro de deixar Deus fora das nossas vidas, deixar a vontade de Deus fora dos nossos caminhos. Isso são erros que precisam ser evitados, e Davi percebeu isso. Depois de ter feito muitas escolhas erradas ao longo da sua vida, Davi começou a fazer as escolhas certas. E como isso foi importante para o seu reino. Ao escolher as coisas certas, se aproximar de Deus, buscar a vontade de Deus, seguir dentro da vontade do Senhor, obedecendo a sua palavra, Davi foi recompensado com o agir de Deus de forma sobrenatural no seu reino. Deus fortaleceu o seu reino, Deus protegeu e Deus abençoou todo o seu reinado, porque ele fez a escolha certa. Então nós queremos continuar incentivando você nesta noite a fazer a coisa certa. Fazer a coisa certa significa, em primeiro lugar, que você deve entregar a sua vida a Deus. Essa é a primeira coisa certa, o primeiro passo em direção à coisa certa que você deve tomar. Entregue a sua vida para Deus. E a segunda coisa importante para que você faça a coisa certa, não apenas entregue a sua vida para Deus, mas viva para Deus. Então Davi fez a coisa certa, ele entregou sua vida nas mãos de Deus, e agora Davi estava vivendo para Deus. E é isso que queremos destacar nesse texto, que Davi estava vivendo para Deus. E a principal recompensa que Davi recebeu nesse texto, por estar vivendo para Deus, foi a sabedoria. Porque bem sabemos, Provérbios diz isso: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Reconhecer Deus é o primeiro sinal de que você está se tornando uma pessoa sábia. Então, por ter tomado a decisão certa de entregar sua vida nas mãos de Deus e de viver para Deus, Davi foi recompensado com sabedoria. E quem de nós não precisa de sabedoria? Não foi à toa que Tiago disse: se você tem necessidade de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Peça a Deus, precisamos de sabedoria. Salomão, quando foi indagado por Deus sobre qual era o desejo do seu coração, durante o sonho Deus disse: pede o que você quiser, Salomão. Salomão disse: Senhor, eu só preciso de sabedoria. Para poder conduzir o teu povo, eu preciso de muita sabedoria. E Deus disse: como você não pediu ouro, nem prata, nem a morte dos seus inimigos, mas pediu sabedoria, fica sabendo que igual a você nunca houve e nunca haverá. E assim foi. Salomão se tornou o homem mais sábio da história da humanidade. E aqui está Davi, também sendo recompensado com sabedoria, por escolher fazer a coisa certa, entregar sua vida nas mãos de Deus e viver para Deus. O homem segundo o coração de Deus, ele entregou a sua vida nas mãos do Senhor, estava vivendo para Deus e recebeu sabedoria. Sabedoria primeiro para reconhecer qual era a vontade de Deus, o que não é fácil. Sabemos que nós já nascemos inclinados para suprir a vontade da nossa carne. Efésios capítulo 2 diz que Deus nos deu vida quando nós estávamos mortos, em delitos e pecados, satisfazendo apenas a vontade da carne. Bem, já que eu citei isso, confirma com isso lá em Efésios capítulo 2. Versículo 1 a 3 diz assim: Ele vos deu vida
estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Essa era a nossa realidade para com Deus. Nós éramos inimigos de Deus e diante de Deus nós estávamos mortos. Com certeza você já usou essa expressão em algum momento da sua vida, ou você já ouviu alguém usar, de alguém que ficou tão desgostoso com a atitude de outra pessoa que disse: fulano para mim morreu, não quero saber mais. E os nossos pecados nos colocavam nessa situação, criava uma separação entre nós e o nosso Deus, e nos fazia inimigos de Deus. Por isso, diante de Deus nós estávamos mortos em delitos e pecados. Versículo 2 diz: no qual andaste outrora, no passado, porque Paulo está escrevendo para crentes agora, pessoas que tomaram a decisão certa que Davi tomou, de entregar sua vida a Deus e viver para Deus. Nos quais outrora andaste, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Antigamente, quando nós não conhecíamos a Deus, nós satisfazíamos apenas a vontade da nossa carne, mas somos orientados pela palavra de Deus que agora devemos abrir a nossa mente para o agir do Espírito Santo, para que Ele renove a nossa mente e o nosso coração e nos faça experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 2: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Davi tinha procurado em outro momento trazer a arca de Deus para o seu reino, mas trouxe da maneira errada, fazendo de acordo com a sua própria vontade. Mas ao entregar sua vida nas mãos de Deus e estar disposto a viver para Deus, ele recebeu sabedoria para reconhecer a vontade de Deus. E você nota isso nesse texto, no versículo 2. Ele diz: então disse Davi: ninguém pode levar a arca de Deus, senão os levitas, porque o Senhor os elegeu para levarem a arca de Deus e os servirem para sempre. Neste momento, Davi estava reconhecendo qual era a vontade de Deus. No capítulo 3 nós vimos o que aconteceu. Uzá tocou na arca e ele morreu. Ele não podia tocar, só os levitas. Então a partir daí Davi reúne os levitas, e eu não vou ler, mas você pode ler depois com calma, e nós já lemos aqui na igreja, você pode ler na sua casa. Do versículo 3 até o versículo 12, Davi reúne todos os levitas. Cada grupo tinha o seu chefe, mas estavam agora todos ali para servir a Deus. Foi assim que Deus determinou. E olha o que ele diz no versículo 12: depois de ter reunido todos os levitas, ele disse assim: vós sois os cabeças das famílias dos levitas, santificai-vos a vós e a vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor Deus de Israel ao lugar que lhe preparei. Façam isso, porque foi assim que Deus estabeleceu. Versículo 15: os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus aos ombros pelas varas que nela estavam, como Moisés tinha ordenado, segundo a palavra do Senhor. Davi entregou sua vida a Deus, e estava vivendo para Deus, e agora estava desfrutando de sabedoria. A recompensa por viver para Deus foi ter sabedoria para reconhecer qual era a vontade de Deus, porque antes, seguindo a sua vontade, ele viu a morte de Uzá, e ele ficou desgostoso com tudo o que aconteceu. A única coisa que ele colheu foi insatisfação, e o que ele planejou foi um desastre. Mas agora
ele estava determinado a fazer a coisa certa, viver para Deus. Então ele recebeu sabedoria para reconhecer a vontade de Deus e sabedoria também para corrigir os seus próprios erros. Porque é fácil perceber o erro na vida dos outros. O difícil é a gente enxergar os nossos erros e ter sabedoria para corrigir os nossos erros. Às vezes a gente até enxerga quais são os nossos erros, sabemos, mas não conta para ninguém. É um segredo que nós guardamos as 7 chaves dentro do nosso coração. Só quem sabe os nossos erros somos nós e Deus. Mas embora muitas vezes a gente tenha a habilidade de reconhecer os nossos erros, nós não temos a mesma facilidade para corrigir, mudar de atitude. O que nos falta? Sabedoria. Eu não sei o que fazer para mudar. Certa vez eu estava pregando numa igreja e um jovem se aproximou de mim e disse: pastor, eu estou passando por um problema, é exatamente o que o senhor estava pregando hoje, mas eu não sei o que fazer para mudar. Eu não sei o que fazer para mudar. Eu tenho lutado, tenho me esforçado, eu sei que está errado, mas não consigo mudar. E de onde vem a sabedoria? Do alto. Toda boa dádiva, tudo que é bom, vem do alto, descendo do Pai das luzes, o nosso maravilhoso Deus. Não é à toa que Jesus, comparado com Deus, foi chamado de conselheiro, aquele que tem boas palavras e as melhores palavras para as nossas vidas. E é claro que em todo o princípio do ensinamento de Jesus Cristo, ele chamou a atenção do povo para que se arrependesse. E em diversas ocasiões ele disse: vai e não peques mais. Agora você sabe o que está errado na sua vida. Agora mude. Mude. Se quer viver, mude o rumo da sua vida. E é preciso sabedoria para corrigir os seus erros. E foi o que Davi estava fazendo aqui. Se você notar bem do versículo 13 até o versículo 15, você nota bem isso. Ele reuniu os levitas, estava diante deles, e ele reconhece que o erro foi deles, ou dele como rei, não é? Vocês vão levar a arca, fazer subir a arca. Versículo 12 ele disse isso. Aí no 13 ele disse: pois visto que não a levaste na primeira vez, olha, como eu não chamei vocês na primeira vez que tentamos trazer a arca, o Senhor nosso Deus irrompeu contra nós, porque então não o buscamos, segundo nos for ordenado. Davi estava reconhecendo publicamente o seu erro, dizendo para os levitas: olha, como vocês não levaram da outra vez, o erro foi meu, eu não chamei vocês. Como vocês não levaram a arca da outra vez, Deus ficou irado contra a gente, e ele ficou irado porque nós não o buscamos. Esquecemos de buscar Deus em primeiro lugar. Em primeiro lugar, a vontade de Deus, para que as demais coisas nos fossem acrescentadas. Faltou-nos sabedoria, mas Deus está nos dando uma segunda chance. E sabe o que é maravilhoso? A Bíblia nos diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Isso significa que todos os dias Deus nos dá uma nova chance, uma chance para mudar. 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aquele que confessa e deixa, esse alcança a misericórdia. Mas é necessário confessar e deixar. E se você ler 1 João, pode ler toda essa carta de 1 João, você vai ver quantas vezes João chama o povo ao arrependimento, a uma mudança de vida, e diz que o Filho de Deus não vive na prática do pecado, pecando,
Sabe como você faz com a sua esposa ou você faz com o seu marido? Você erra e diz: me perdoe. Dali a alguns instantes você faz de novo: me desculpa. Não pede perdão, né? Desculpa. Desculpa. E faz de novo. Olha, tenho lidado com tantas pessoas que costumam justificar os erros com desculpas. Eu estava estressado, eu tive um dia ruim no trabalho, eu cheguei cansado em casa, mas as desculpas impedem a gente de mudar. E o que nós notamos nesse texto é que Davi não utilizou desculpas, ele reconheceu. O Salmo 51, Davi está arrependido diante de Deus. E ele clama pelo perdão do Senhor, pela oportunidade de poder mudar. Ele diz: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Isso você entende bem. Quando você faz uma coisa que você sabe que está errada diante de Deus, aquilo fica o tempo todo lhe acusando na sua mente. Lembra? É o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo de Deus. E aqui está Davi confessando os seus pecados, versículo 4: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci no pecado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprazes na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer o quê? Sabedoria. Deus tem prazer de estarmos externando aquilo que é verdadeiro, que está dentro do nosso coração, ao invés de estar nos desculpando. E quando agimos assim, Deus nos permite experimentar a verdadeira sabedoria. Era o que Davi estava experimentando, andando com Deus, vivendo para Deus, dia a dia na presença do Senhor. Estava fazendo de Davi um homem cada vez mais sábio para reconhecer a vontade de Deus, o que era certo, o caminho certo, a melhor escolha, sábio para reconhecer os seus próprios erros e para corrigir os seus erros. É o que nós notamos aqui em 1 Crônicas capítulo 15. Mas ele também teve sabedoria para servir humildemente ao Senhor. Depois que Davi separou os levitas e os santificou, ele distribuiu afazeres para cada um deles, com muita sabedoria. Cada um tinha a sua tarefa. Os músicos tomavam conta dos seus instrumentos, e aqueles que tinham a responsabilidade do canto iam à frente cantando. E você nota que é interessante, aqui já havia um coral. Uns instrumentos tocavam na voz do soprano, o outro uma oitava abaixo. Que uma oitava abaixo do soprano, quem é que canta? Contralto, baixo. Então tinha a voz do soprano e a voz do contralto, na voz feminina, do tenor e do baixo. Então tinha as vozes bem definidas. E ia o grupo na frente chamando o povo para cantar, os instrumentos tocando e todos acompanhando, louvando a Deus. Devia ser algo maravilhoso. Imagina a quantidade de pessoas que tinha aqui tocando instrumentos. Um grupo muito grande, muitos músicos. Mas no meio disso tudo estava Davi. Versículo 27. Porque nós estamos destacando aqui a atitude de Davi, não de todo o povo. Estavam todos ali servindo alegremente ao Senhor. E Davi também.
E eu disse, ele teve sabedoria para servir humildemente ao Senhor. Ele era rei. Ele precisava apenas mandar os homens fazerem o que ele queria, mas ele se dispôs a ir servindo ao Senhor. E você nota no verso 27 que diz assim: Davi ia vestido de um manto de linho fino, como também todos os levitas que levavam a arca. É interessante ler esse texto, porque o rei tinha trajes especiais, um manto de cor avermelhada, talvez um tom quase puxado para o roxo, mas algo que destacasse o rei, uma coroa na cabeça. E diz aqui que Davi se despiu de toda essa roupa de rei e foi apenas vestido de um manto de linho, como iam vestidos todos os levitas. Era como se, com aquela atitude, Davi estivesse dizendo para Deus: Senhor, eu estou aqui pronto para te servir como eles estão. Porque Davi reconheceu nesse texto que eles foram separados para servir a Deus para sempre. Versículo 2 diz isso: Deus os elegeu para levarem a arca de Deus e os servirem para sempre. Mas aqui vai Davi, no meio dos levitas, vestido como um dos levitas, pronto para servir a Deus. Como também os levitas que levavam a arca, os cantores, e Kenanias, chefe dos que levavam a arca e dos cantores, Davi vestia também uma estola sacerdotal de linho. Ele fez questão de se vestir como um levita, como um sacerdote, estava ali, na presença de Deus, fazendo a obra de Deus no meio do povo. E é interessante que ao entrar a arca da aliança do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo ao rei Davi dançando e folgando, o desprezou no seu coração. A gente pensa, será que ela teve essa atitude? E eu ouvi algumas pessoas já dizerem isso, porque Davi estava dançando, se alegrando no meio do povo, estava no meio da multidão. Mas não foi só por isso. É porque do ponto de vista dela, Davi não estava vestido de forma adequada, como rei. E você nota bem isso lá em 2 Samuel, capítulo 6. Hoje a irmã ficou preocupada com terminar bem mais cedo e já pediu a carruagem mais cedo também. 2 Samuel capítulo 6, versículo 20 a 23. Esse texto descreve o mesmo que estava acontecendo ali. Diz assim: voltando Davi para abençoar a sua casa. Davi estava voltando para abençoar a sua casa como um sacerdote, como responsável pelo seu lar. Ele queria que a sua família também estivesse ali, entregando a sua vida para Deus e vivendo para Deus. 2 Samuel capítulo 6, versículo 20. Ele entrou para abençoar a sua casa. Mical, a filha de Saul, saiu a encontrar-se com ele e lhe disse: que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas e de seus servos, como sem vergonha se descobre um vadio qualquer. Que palavra dura que ela usou, não foi? Contra o rei. Davi não estava sem roupas. Nós vimos, ele estava com uma estola sacerdotal, mas para ela era um ato vergonhoso, porque ele não estava vestido como rei. Sabe, tem gente que faz questão de usar títulos, e aí se você não reconhecer ele pelo título, não, doutor, viu? Doutor, mestre, e tantos outros títulos. E Davi se despiu do título real para assumir uma atitude de servo, e ele estava ali pronto para abençoar sua casa, quando foi repreendido pela sua esposa. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor, que me escolheu a mim antes do que a teu pai, e a toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenho alegrado. Ainda mais desprezível me farei, e me humilharei aos meus olhos. Quanto às servas de quem falaste, delas eu serei honrado. Mical, filha de Saul,
não teve filhos, até o dia da sua morte. E aí nós notamos que o erro não estava em Davi, estava na atitude de Mical. Mas o rei Davi estava ali pronto para servir a Deus de todo o seu coração, e estava no meio do povo, servindo ao Senhor. E sem dúvida todos nós fomos chamados para servir, e precisamos, para servir a Deus, muita sabedoria, para não permitir que o orgulho tome conta do nosso coração, e comecemos a fazer as coisas para Deus, procurando ser elogiado pelos homens, ser conhecido pelos homens. Vejam o que eu fiz. Davi não agiu assim, porque ele tinha feito uma escolha certa. Ele entregou a sua vida nas mãos de Deus e estava decidido a viver para Deus. Então ele aprendeu a ter sabedoria para reconhecer a vontade de Deus, para corrigir seus próprios erros e para servir humildemente ao Senhor. E é essa lição que deve ser gravada nos nossos corações nessa noite. Você tem sentido falta de sabedoria? Tem tido dificuldade para saber qual é a vontade de Deus diante de escolhas importantes na sua vida? Então faça como Davi, entregue sua vida nas mãos de Deus. Está faltando sabedoria para corrigir os seus erros, para saber o que você pode fazer para mudar o rumo da sua vida? Entregue sua vida nas mãos de Deus. Viva para Deus. Faça como Davi. E aí você vai ter sabedoria para enxergar a vontade de Deus, para corrigir os seus erros e para servir humildemente ao Senhor, como um vaso de honra, não um vaso de desonra. Que Deus possa nos abençoar e a sua palavra enche o nosso coração de sabedoria. Que Deus nos abençoe.